Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entre Telas, o programa da Academia da Palestra no YouTube, que fala sobre o universo da comunicação. A pergunta que nós fazemos para você aí do outro lado da tela hoje é: você se considera uma pessoa autêntica? A autenticidade é importante na comunicação. E ser autêntico é mostrar, é expor aquilo que se sente e expressar sem medo as próprias convicções e a sua personalidade. Pessoas autênticas são claras e abertas em suas comunicações e ações. E no Entre Telas hoje vamos falar de autenticidade. Maria José da Costa Oliveira, você acredita que a autenticidade é natural? Ou quando vamos desenvolvendo melhor a maneira que nos expressamos, ela acaba aparecendo, transparecendo, Zezé? Eu acredito que a autenticidade, ela é natural, né? Pois tem uma relação direta com a nossa essência, né? O que nós somos. Mas ao longo da vida, né, que de repente a gente pode desenvolver e reforçar a nossa autenticidade. Isso se dá por meio dos nossos valores, né, a formação do nosso próprio caráter, mas também nós podemos perdê-la, né, ao longo da vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa se adequar às normas da sociedade. E afinal, a autenticidade também, quando ela é colocada assim de maneira, vamos dizer assim, nua e crua, né? Ou seja, sem certa lapidação, né? Ela pode transparecer, inclusive, como falta de educação, né? Pois aqueles que dizem o que pensam, sem qualquer filtro, muitas vezes eles se revelam até desrespeitosos. Eles chegam mesmo a agredir com palavras. Quantas vezes a gente testemunha esse tipo de situação? Por isso, né, como nós somos seres sociais, vamos entender isso, né, nós precisamos ser educados para o convívio com as pessoas. Isso se dá a partir da família, da escola, da vida, né? A vida vai nos mostrando isso. O problema, né, é que quando essa educação que a gente recebe é opressora, enfatizando que a forma de ser aceito na sociedade é nos moldarmos completamente aos padrões, né, de comportamentos, né, que são impostos, sem espaços para o diálogo, olha aí a comunicação, sem espaços para críticas, né? O que vai acontecendo? Ao longo da vida nós podemos perder totalmente a autenticidade. E aí o que acontece? Nós passamos a vestir máscaras, né? Máscaras no sentido de que essas máscaras vão nos vestir de personagens que não dizem respeito ao que nós somos realmente, né? Ou aquilo que nós pensamos. Então, nós podemos dizer que muitas vezes nos vemos entre os extremos, eu colocaria assim, os extremos, em que ou a gente assume nossa autenticidade sem qualquer filtro, né, o que nos torna muitas vezes de difícil convívio social, ninguém consegue conviver com pessoas assim, ou muitas vezes nos vestimos de personagens completamente desassociados de nossa essência, né? E o que acontece? Quando a gente faz isso, nos tornamos pessoas que não somos dignas de confiança, né? Já que a falsidade corrói essa confiança. E aí eu diria assim como existem fake news, temos também os fake person, ou seja, pessoas falsas. E, na minha opinião, é preciso buscar um ponto de equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco, que nos permita manter e revelar a nossa autenticidade, mas dentro dos limites de respeito e de empatia, né, que são necessários para conseguirmos viver em sociedade. Aliás, assim, vasculhando, né, eu encontrei um texto de Nani Dias, que eu achei muito interessante, pois reforça, de uma certa forma, esse antagonismo que eu acabei de mencionar, né? E o texto tem o seguinte trecho, ele diz assim: se você disser o que pensa, você é rude. Se você não disser, é hipócrita. Se você defender o que pensa, é polêmico. Se você não defender, não tem personalidade. Se você ri, é um brincalhão. Se você não ri, é um mal-humorado. Seja o que for,
sempre haverá alguém criticando você. É essa situação que a gente vive muitas vezes, né? Por isso, eu acredito que um dos nossos grandes desafios, né, é justamente chegar ao ponto de equilíbrio, e para isso a gente precisa desenvolver muito a sabedoria, né, uma sabedoria de vida mesmo, essa experiência de vida. Mas agora eu vou perguntar para a Dani, né, diante dessa questão toda da autenticidade. Ô Dani, como é que você vê essa pessoa autêntica, né, as pessoas autênticas, elas também são confundidas com pessoas arrogantes, né, ou até com pessoas mais ousadas? Eu, ouvindo você aqui falar, estou elaborando a minha fala, porque em alguns momentos eu acho que a gente segue numa linha paralela, mas eu não vi a gente conseguir um ponto assim muito congruente, porque eu acho que há sim uma confusão em cima da pessoa arrogante, porque eu acho que tem um julgamento muito severo em cima das pessoas que são autênticas, né? Mas aí, pensando no nosso programa sobre arrogância, né, eu fico pensando, um autêntico arrogante parece que não combina, porque a gente leva para a arrogância aquele sentimento de inferioridade que no autêntico não parece que não está ali com ele. Mas ousadia, sim, eu acho que até pode ser. Mas no meu entendimento, a arrogância, a autenticidade, ela não é bem a característica dos diferentões, assim como a gente costuma ouvir falar, né? Para mim tem mais a ver com autoconhecimento, com as pessoas que conseguem se sentir confortáveis na própria pele, que conseguem fazer as escolhas, bancar as escolhas que fazem, os gostos particulares, apesar dos olhares atravessados, apesar das possíveis reprovações, né? E saber que essas escolhas, que essas motivações têm implicações de responsabilidade. Então, para muitos aspectos, na competência comunicativa, por exemplo, ser autêntico é meio caminho andado. Porque o autêntico é aquele que sabe o que quer, que sabe se fazer presente, né? E isso ajuda muito na tomada de decisões, ajuda muito no posicionamento, na coerência, né? Então, eu considero que descobrir-se autêntico é uma grande oportunidade de crescimento pessoal. E concordo com você que nós nascemos autênticos, é uma característica inata, mas ao longo da vida a gente se distancia dessa autenticidade por uma gama de razões, né? Uma delas seria que nós passamos por um período de autoafirmação, né? Na adolescência, por exemplo, os jovens eles querem se identificar com um grupo, não com todo mundo, eles se formam em tribos, né? Eles buscam essa identificação, isso vai ajudando no processo de desenvolvimento da personalidade, à medida que eles conseguem adaptar e acomodar essas características para a vida adulta. Que nem sempre acontece, aliás, quase nunca acontece de forma linear, né? A gente vai experimentando características. Em segundo lugar, como você bem falou, nós precisamos observar o que nos distancia da autenticidade, né? Em geral, são situações em que há comparação, eu mesma me comparo com alguém que eu admiro, mas que tem características tão diferentes de mim, então dificilmente eu vou ser autêntica nesse movimento de comparação. O sentimento de transgressor, quando eu acho que uma característica minha pode ferir um princípio ou um processo de educação, de respeito por alguém que eu admiro, e eu vou fazer isso, eu vou dizer isso, eu vou contrariar essa pessoa, meus pais, meus avós, né? A carência de autoconhecimento, para mim, é um grande afastador, né, distanciador
da autenticidade. E os ambientes, que a gente falou até no programa recente, né, ambientes que não nos cabem, né, ambientes tóxicos, onde a gente não tem liberdade de ser quem é, onde a gente não pode ser sincero da forma que gostaríamos, a falta de pertencimento, né, tem lugares em que eu me sinto um peixe fora d'água, então nesses lugares muito dificilmente eu vou conseguir expressar a minha autenticidade se eu não tiver muita consciência sobre ela, né. E uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala de autenticidade é o convívio pacífico com os rótulos que nos colocam. Porque a gente cresce, a gente desenvolve, até mesmo nos ambientes de trabalho, aquela noção de que assim, nossa, mas ela é tão prestativa, ela é tão doce, ela é tão amável, e a gente não é isso o tempo todo. E a gente se apega a isso porque sabe que o afeto vem desses lugares. Então, imagine que no caso de uma mulher, por exemplo, muitas vezes ela está apegada. Por que ela não pode ser inteligente e dona de casa? Por que ela não pode ser bonita e boa profissional? Uhum. A gente tem sempre que estar dentro de um desses aspectos, de uma dessas características. Então, por que é importante essas observações? Por isso que essa nossa discussão tem um papel muito importante, porque são esses os pontos que nos ajudam a entender a nossa própria autenticidade. E aí eu fico imaginando assim, onde a gente não pode ser autêntico, ou a gente pode ser autêntico pela comunicação a todo momento, com todas as pessoas? O que você acha, Mari? Dani, eu acredito que a gente deva ser, sim, autêntica sempre. Mas, como vocês já disseram, né, a própria Zezé também já falou, com algumas ponderações. Como a autenticidade é também para muitos só sinônimo de ser uma pessoa espontânea, e talvez por isso as pessoas confundam, né? Como vocês disseram, arrogância, a pessoa que, como eu disse agora, é espontânea demais, ela é autêntica, ela é espontânea demais, ela é arrogante. Isso são rótulos mesmo, que são confundidos. É importante lembrar que nós não falamos no mesmo tom de descontração ou até de mais tranquilidade com todas as pessoas. A minha fala, por exemplo, com um cliente é diferente do que a fala que eu tenho com um amigo pessoal. Mas eu sim devo demonstrar a minha autenticidade sempre. Sou eu quem está envolvida no processo de comunicação, quem está ali com o uso da fala, as minhas expressões, verdadeiramente, como eu sou. E quando eu me posiciono de uma maneira saudável, ou seja, de acordo com o que eu sou, com o que eu penso, sem sentir desconforto, ou até ficar mais, talvez, apreensiva o tempo todo, eu fico também aberta para opiniões diferentes das minhas. Vocês entendem? A pessoa autêntica, ela não é aquela Maria vai com as outras, vou concordar com, sim, sim. Não, ela não espera, nem espera alguma coisa do outro. Quando ela tem a chance de se comunicar, ela fala o tom certo, né, naquele processo de comunicação com quem eu estou falando, com o meu chefe, ou talvez numa entrevista, mas eu não fico em cima do muro. As minhas expressões, a minha fala e a minha verdade, elas transparecem. E quando a autenticidade ela existe, ela é percebida também. Porque a autenticidade é permanecer fiel a você mesmo. E quem trabalha a autenticidade, ou seja, a gente faz esse processo de autoconhecimento, como você bem lembrou, Dani, a gente acaba também percebendo que a gente precisa deixar as pessoas à vontade para estarem trocando com a gente. Então, para mim, ser autêntico é ter confiança em si. Não é aquela autoestima elevadíssima, não, mas a confiança. Não ficar preocupado em provar nada e nem se defender, ficar na defensiva o tempo todo. Porque ser autêntico também é ter coragem para aceitar quem você é. Claro, sempre buscando o melhor, né? Os pontos fracos a gente vai desenvolvendo, melhorando, estudando. E aí eu falo também que
para ser autêntico, quem é autêntico é aquele que busca conhecimento, para assim poder desenvolver melhor as suas habilidades e competências. Então, para mim, autenticidade é confiança, coragem e conhecimento. E para você, Zezé, o que é ser autêntico? Para mim, é manter justamente a essência, né, de quem nós somos, nossos reais valores, né, e isso demonstrado em nossos comportamentos e nas nossas atitudes, sem falsidade, sem hipocrisia, né, que tanto está aí na sociedade, e com muita sabedoria, porque eu insisto no aspecto de que muitas vezes a questão da autenticidade, ela acaba indo para um nível que a gente se vê no direito de sempre se colocar de qualquer forma, mesmo que utilize para isso agressividade, não necessariamente uma questão de arrogância, mas porque você quer mostrar quem você é a qualquer preço. Ou até demonstrar que você sabe mais que o outro, e aí você acaba até passando do limite, né? Com certeza, em alguns momentos a gente vai acabar incorrendo em erros, né? Porque, afinal de contas, como seres humanos, nós também muitas vezes passamos um pouco desse limite. Mas acho importante também, como você falou, né, entender em que papel a gente está fazendo a comunicação. Dentro dos muitos papéis que a gente exerce, em qual papel eu estou exercendo e a autenticidade ser sempre colocada, mas com sabedoria, com cuidado, entendendo a linguagem de cada processo. E para você, Dani, o que é ser autêntico? Para mim, ser autêntico é um pouco entender esse protagonista da própria vida. Então, não terceirizar a vida, bancar as escolhas, sentir-se à vontade com as escolhas que faz, com as imperfeições, e aceitar essas imperfeições não como um consolo, eu sou assim mesmo, não, mas como um gesto de amor próprio, que nos faz querer ser melhor que nós mesmos, sem ter a comparação com os outros, né? A autenticidade, para mim, ela é corajosa, ela é desbravadora, ela é autônoma, honesta, original, e por isso é uma das qualidades mais admiradas, porque tem uma beleza genuína que aflora quando a gente se enche de si mesma, né? Então, comunicar-se com autenticidade, para mim, começa na imagem que a gente está passando, mas vai muito além disso, porque ela comunica a nossa marca e também o nosso meio de transformação, né? Eu gosto muito de uma frase da Audrey Hepburn que diz que a beleza começa quando você decide ser você mesma. Então, para mim é isso, é esse encontro. E a gente sabe que nada melhor do que perguntar, procurar um profissional para entender se a gente é autêntico e quais características nos fazem autênticos, né? Que vão ser pontos positivos para a nossa vida. Vocês não concordam? Sim, como foi dito, né, em algumas falas da Zezé e nas minhas, nas suas, é um processo e você vai procurando redescobrir essa autenticidade que ficou ali pelo caminho. Zezé, muitos profissionais que você acompanhou e acompanham se tornaram autênticos ao longo aí do viver, vamos dizer assim? Eu já testemunhei muitos profissionais que considero autênticos e outros que são imitadores dos autênticos. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado. E em relação, até se me permite, Mariana, falar em relação aos palestrantes, infelizmente ainda temos muito essa coisa de um modelo, porque a gente segue alguém que tem, de repente, uma apresentação interessante, que a gente gosta, e a gente quer ser igual a ele. É aí que dá o erro, aí que mora o erro. Com certeza. Concordo. Exatamente, também concordo com a Zezé. E para você que está assistindo Entre Telas, busque pela autenticidade para uma comunicação mais franca, com essência, do que realmente você tem de melhor, né? A sua bagagem aí. E atenção para os excessos. Ser autêntico não é falar tudo ou copiar. É se encontrar. Tô certa?
Com certeza. Copiei você, Zezé. Então, ao coro. Exatamente. Esse é o Entre Telas, com as queridas Maria José da Costa Oliveira e também Daniela Kais. E você acompanha toda semana um tema diferente. Fique com a gente, deixa seu like, seu comentário. Acompanhe toda semana o Entre Telas, aqui no canal da Academia da Palestra. Semana que vem a gente volta. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Viu?